Só para confirmar aqui um detalhe técnico, quando é que a gente vai saber que pode começar a vir? O Matheus do Pisa informa. Pronto, Isso. tranquilo. Olha, a notificação do vídeo já
ou o público geral. Espero que todos possam adquirir conhecimento hoje e que seja de grande contribuição para todos, certo? Bem. Queridos, desculpa, Gabi. Nós não sabemos se vocês já ouviram as boas-vindas introdutórias do Gabriel. Ele iniciou dando boa noite a vocês. E agora, Gabi, é com você. Certo. Hoje, desculpa. Boa noite, pessoal. Vou falar tudo de novo, tranquilo. Sejam bem-vindos à nossa HT Live. É mais uma live da Liga Acadêmica de Infectologia da Bahia, a LAIB. É uma live muito especial, dessa vez, que estamos em parceria com a Associação HTL Vida. É uma organização não governamental que acolhe e assiste pessoas da Bahia inteira que vivem com HTLV. Então, é um motivo de grande orgulho para a Liga e de felicidade para todos nós, de gratidão, poder construir esse espaço. Esperamos que possa ser um espaço de bastante informação para todos que estão nos assistindo, sejam estudantes ou profissionais de saúde, ou público geral. Então, espero que possamos construir aqui bastante conhecimento para todos. Bem, para moderar esse espaço hoje, teremos eu, me chamo Gabriel Freitas Silva, sou estudante de medicina do 5º semestre da UFBA, sou atual diretor de extensão da Liga, e além de mim, eu convido agora outras duas colegas que vão poder se apresentar e vocês vão conhecer. Boa noite a todos, eu me chamo Vitória, eu também sou estudante de medicina da Faculdade de Medicina da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e também participo da Liga Acadêmica de Infectologia da Bahia e sou atualmente a diretora, da comunicação. Oi, pessoal, boa noite a todas e a todos. Meu nome é Giovana Hazer, eu também sou acadêmica de medicina, estou no 5º semestre, lá da UFBA, e faço parte dessa diretoria maravilhosa, que é a diretoria de comunicação da LAIB, e desejo uma boa live a todos. Bem, pessoal, para compor essa mesa, né, esse grupo que vai trazer tantas informações importantes, pertinentes para nós, nós convidamos algumas pessoas muito especiais. Vou começar chamando aqui a Diane Oliveira, ela que é psicóloga e representante da Associação HTL Vida, para dar um oi aqui para o pessoal, Dígia. Oi, pessoal, boa noite. Eu estou muito, muito, muito feliz com a realização dessa live. E minha primeira fala é uma fala de agradecimento. Não só agradecimento pelo momento de hoje, mas um agradecimento de todo o movimento que hoje eu chamo de HTL Vida, que começou lá em 2010, na primeira gestão. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas nesse movimento HTL Vida. E vocês hoje estão de parabéns, né? De parabéns mesmo, porque a gente está consolidando mais 10 anos da HTL Vida hoje. Obrigada. Obrigado, Dígia. A gente que agradece, fica muito feliz por ter você aqui. Bem, agora também vai compor esse espaço a doutora Aquileia Cândida Lisboa Bittencourt, ela que é médica pela UFBA, especializada e doutora também pela UFBA, a professora aposentada emérita pela Universidade Federal da Bahia também, referência no Brasil em pesquisa do HTLV, né? Ela foi pioneira no Brasil em pesquisa sobre HTLV. Pode dar um alô, doutora Aquileia? Boa noite. Pode falar aqui com o pessoal que eles já estão nos ouvindo. Boa noite. Obrigada por suas palavras. Eu quero agradecer, eu gostaria de agradecer a todos os membros, presentes ou não, da Liga Acadêmica
de Infectologia da Bahia, principalmente em nome de João Pedro, que foi quem realmente me convidou inicialmente para essa apresentação. Ele já trabalha conosco há algum tempo, é um colaborador muito eficiente conosco, de modo que eu quero agradecer a todos vocês e fico também muito feliz em poder dar alguma participação num dia tão importante quanto este, que realmente eu sou muito entusiasmada e ao mesmo tempo, muito decepcionada pelo que ocorre em relação à infecção pelo HTLV1 no Brasil. Obrigado, doutora. Realmente é muito importante isso que a senhora falou. E para finalizar, nosso terceiro convidado é o doutor Tadeu Santos Silva, ele que é médico pela UFBA, especialista em dermatologia também pela UFBA, e é docente da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, a Baiana, né, nossos amigos serpentes, e também é pesquisador no HTLV. Doutor Tadeu, pode dar um alô aqui? Boa noite. É uma honra poder participar aqui do HTL Live com vocês. Realmente, assim, tipo, ao lado de Adjeane e de doutora Aquilé, que são duas pessoas que representam tanto essa bandeira, né, na Bahia, realmente é uma honra gigante, assim, estar ao lado de vocês e poder conversar um pouco e aprender um tantão também nessa noite aqui. Obrigado, doutor Tadeu. Todos nós da Liga que estamos honrados em ter todos vocês três aqui compartilhando esse espaço com a gente. Bem, agora eu gostaria de explicar algumas coisinhas para o pessoal que está nos assistindo aí no YouTube. Bem, durante toda a live vamos ter um QR Code disponível na tela que vai possibilitar que as pessoas acessem um espaço para doações à Associação HTL Vida. Então, quem puder contribuir com a associação que, como eu mencionei, assiste pessoas da Bahia inteira que vivem com a HTLV e precisam desse apoio, podem acessar o QR Code. Também tem um link disponível na descrição do vídeo do YouTube, para vocês poderem doar. Além disso, eu gostaria de lembrar a todos que viram as nossas divulgações nas mídias sociais, que faremos um sorteio ao final da live. Vamos sortear o livro Por um Fio, do médico Drauzio Varela. É um livro bastante emocionante, com várias histórias que com certeza vão tocar no coraçãozinho de quem está nos assistindo. Para concorrer a esse sorteio, é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, os participantes necessariamente têm que seguir o perfil no Instagram da HTL Vida, tem que compartilhar a publicação oficial do sorteio que está no Instagram da Liga Acadêmica de Infectologia, alaib.ufba, e vão compartilhar nos stories, marcando a Alaib lá nos seus stories, e confirmar presença aqui durante a live. Tem um formulário que está disponível na descrição do vídeo. Você acessa o formulário, preenche algumas informações que estão lá, e no final, durante o momento do sorteio, quando a gente chamar a pessoa que foi sorteada, é importante que a pessoa esteja no chat do vídeo e comente para a gente confirmar que a pessoa está aqui com a gente mesmo, tá bom? É isso, muito obrigado. Passo a palavra agora para a minha colega Vitória. Pode falar. Boa noite, gente. Então, vamos iniciar a nossa conversa. É sabido que o mês de setembro é conhecido como o Setembro Amarelo, né, de combate ao suicídio. Mas, além de ser o Setembro Amarelo, é também o Setembro Vermelho e Branco, de enfrentamento ao HTLV. Então, para iniciar essa conversa, eu pergunto aos nossos queridos convidados, iniciando com Dígia, por que é importante falar sobre esse vírus? Olá, pessoal. Obrigada, Vitória, pela pergunta. E, assim, eu acredito que eu tenho diversos motivos para falar de HTLV, motivos pessoais, né, e motivos coletivos. Eu acho que os coletivos fazem mais sentido para todo mundo. Nós temos um número absurdo de pessoas com HTLV no Brasil que nem sabem que tem HTLV. Né? Esse é um dos maiores motivos.
E, além disso, né, 2,5 milhões de pessoas no Brasil, a gente tem um número, né, nós somos o estado com o maior número de pessoas com HTLV. Né, e a gente precisa, no nosso estado, na nossa Bahia, falar de HTLV. Né, somos uma cidade endêmica, Salvador tem um número absurdo de pessoas com HTLV, que não sabem que tem, não sabem do seu diagnóstico e continuam passando o HTLV para outras pessoas. E aí, né, a Associação HTL Vida foi criada lá em 2010, eu ainda não fazia parte, né, ainda tinha minha vida totalmente tranquila e sem nenhum sintoma, mas lá em 2010, as pessoas, né, Francisco, Dona Dalva, criaram essa associação justamente com esse objetivo, de dar visibilidade ao HTLV. A gente precisa falar de HTLV, porque quanto mais a gente fala de HTLV, mais a população começa a pensar no HTLV, e hoje, né, a gente já tem muito mais profissionais atentos à questão do HTLV. Né, por diversos sintomas, aí agora as pessoas, os profissionais já entendem, já se atentam ao HTLV, né, já cogitam esse HTLV, e assim a gente consegue um diagnóstico mais rápido, a gente consegue uma assistência mais assertiva para essas pessoas. Né? Muito interessante, Dija. E antes de passar a palavra para a doutora Aquileia, eu quero lembrar a quem está assistindo a live que vocês podem fazer perguntas para os convidados. Então, se vocês puderem botar o hashtag pergunta e fazer a sua pergunta, nós iremos depois perguntá-las aos convidados, certo? E, doutora Aquileia, qual é a importância de falar sobre o HTLV para a senhora? Em primeiro lugar, eu diria que as palavras da Dejeane foram muito elucidativas para a população e muito verdadeiras. Para mim, que desde 1990, quando eu me aposentei na universidade, comecei a me dedicar à pesquisa desse vírus. Bem, é muito importante. Inicialmente, quando eu comecei, realmente era muito importante a divulgação, continua sendo, mas era muito mais importante porque ninguém tinha conhecimento sobre, nem os próprios médicos tinham conhecimento do que representava o vírus. Hoje em dia já há mais algum conhecimento, mas mesmo assim ainda é muito necessária a divulgação. Primeiro que tudo, aqui em Salvador, a Bahia e o Maranhão, que foi minha terra natal, são os locais onde tem maior prevalência da infecção. Em Salvador, há um estudo que mostrou que podemos dizer que 2% da população de Salvador é portadora do vírus. Não quer dizer que todos, é muito importante que a população portadora saiba que nem todos vão apresentar doenças graves. É um percentual pequeno, mas, apesar disso, todos os portadores devem ser assistidos. E mais tarde se poderá até explicar por quê. Essa doença pode provocar, essa infecção pode provocar 4 doenças mais ou menos graves. Uma delas, e o pior que algumas delas sem solução, a não ser solução paliativa. Uma delas é a mielopatia associada ao HTLV1, que foi a primeira estudada e divulgada aqui em Salvador. E são pacientes que têm a doença progressiva, e é muito importante que esses pacientes sejam devidamente acompanhados, que eles precisam de psicólogos, eles precisam de fisioterapeutas, de órgãos especializados, mas, felizmente, isso já está existindo em Salvador. Em segundo lugar, um tipo especial de leucemia e linfoma. É uma leucemia e linfoma de células T. E o problema é que essa doença, que é associada ao HTLV1, ela se confunde muito, tanto do ponto de vista clínico, como para o patologista, se confunde muito com outras leucemias e linfomas
que não tem nada a ver com vírus. E essa diferença é importante porque o tratamento e a orientação são diferentes. Então, é muito importante isso. E é bom que se diga que, embora em todos os tratados se diga que é uma doença agressiva, existem formas, felizmente existem algumas formas menos agressivas, e nós temos tido aqui casos até de sobrevida muito prolongada. Em terceiro lugar, é uma doença de pele que se acreditava antigamente, isso começou a ser estudado na Jamaica, e se acreditava que só ocorria em crianças. Era uma espécie de um eczema infectado, que se chama dermatite infecciosa, que posteriormente foi associada ao HTLV, e hoje em dia se sabe que é diretamente ligada ao HTLV. Dermatite infecciosa associada ao HTLV. Isso ocorreu na Jamaica, antes de ser descoberto o vírus, já se tinha descoberto a doença, e nós resolvemos começar a pesquisar isso em Salvador e encontramos vários casos e temos já quase 20 anos de acompanhamento dessas crianças. E é muito importante que essas crianças podem vir a desenvolver outras doenças e são crianças que têm que ser diagnosticadas precocemente, tratadas e devem ser acompanhadas a longo prazo. Em terceiro lugar, nós já falamos na mielopatia, no linfoma, na dermatopatia. Tem uma doença ligada aos olhos. É uma uveíte associada ao HTLV1. Mas essa é uma doença que pode ser, inclusive, evitada, porque esses portadores têm muita secura nos olhos, tem um problema ocular. Se eles forem devidamente assistidos nesse sentido e tratados inicialmente, não ocorrerá maiores problemas. Então, é uma forma que a gente pode considerar uma forma menos grave, menos preocupante. Por outro lado, tem um problema da transmissão vertical, que foi uma das coisas também que me preocupou logo no início. As mães que são positivas, elas podem transmitir a infecção ao filho pela lactação. Isso é uma medida que eu sempre achei que o governo tinha que tomar à frente e fazer um estudo em todas as gestantes, pelo menos em áreas como Salvador e Maranhão, em todas as gestantes no pré-natal. Assim como se faz para HIV, tinha que se fazer também para HTLV1, porque há condições de se evitar essa transmissão. Bem, com essas considerações, eu concluo essa primeira apresentação. Doutora Aquileia, muito obrigada pela sua fala tão ilustrativa. E eu pergunto agora, para finalizar essa parte, para o doutor Tadeu, por que o senhor considera importante falar sobre HTLV? Boa noite. Eu acho que é muito importante falar do HTLV, porque é uma doença que é negligenciada no mundo, né? Não é só no nosso estado. É muito prevalente, como a doutora Aquileia colocou aí, cerca de 2% da população é portadora do vírus. Se a gente for pensar, a cada 50 pessoas que você conhece, uma tem o vírus. É claro que essa distribuição é muito desigual e a gente vê que o vírus ele afeta muito mais a população de pele morena e negra, a população pobre é mais afetada pelo vírus. Mas se você for colocar uma distribuição populacional, a cada 50 pessoas que a gente encontra, atende ou conhece, teria o vírus. É muito importante falar do HTLV porque, apesar de a maior parte dos portadores evoluírem assintomático durante toda a vida, uma parte deles vai desenvolver doença. Desses que desenvolvem doenças, uma parte desenvolve doenças leves, sim, mas existe um grupo que desenvolve doenças de forma muito agressiva e que a gente não tem, na verdade, tem um grupo que evolui com um prognóstico muito, muito, muito ruim e desfavorável, que
é pior do que o que ocorre quando doenças parecidas acontecem em pacientes que não têm o HTLV. É muito importante a gente falar muito do HTLV, porque a forma da gente poupar o indivíduo de ter HTLV talvez seja uma das maneiras mais fáceis, talvez, porque assim, o vírus é transmitido de forma sexual, de compartilhamento de seringas, todas as outras formas que outros vírus são transmitidos, mas o que a gente vê dos pacientes que evoluem com doença e os pacientes que têm um prognóstico pior, a grande maioria desses pacientes foi através da amamentação, foi a infecção lá na infância, foi através foi transmissão pelo leite materno. E a gente tem como impedir essa rota de transmissão. Então, é importante falar do HTLV no pré-natal, é importante falar para o médico generalista, é importante falar de HTLV com a comunidade, né? Com a comunidade, com quem tem, com quem não tem, com quem não sabe que tem. Eu acho que e uma coisa que eu acredito na possibilidade de se controlar o HTLV. A forma de transmissão é diferente dos outros vírus. Doutor Tadeu, muito obrigada pela sua fala. E eu passo agora a palavra para a minha colega Giovana. Oi, pessoal. Então, boa noite novamente. A gente agora vai começar um bloco de perguntas individuais para cada um dos nossos convidados. E lembrando para vocês, tanto participar do sorteio, as regras estão na legenda do vídeo, como também mandar perguntas para a gente, porque em breve a gente vai passar essas perguntinhas para eles, tá bom? Então, eu gostaria de começar esse bloco de perguntas individuais para a doutora Aquileia. Então, a senhora foi pioneira, né, na pesquisa sobre HTLV no Brasil, com os estudos sobre leucemia, linfomas de célula T do adulto, e também a questão da dermatite infecciosa associada ao HTLV, que a senhora comentou durante a sua primeira fala. E o que motivou a senhora a pesquisar sobre esse vírus? Eu vou primeiro responder a questão de pioneirismo. Eu não realmente, desculpe, mas não é verdadeira essa expressão de dizer que eu fui pioneira no Brasil. No Brasil eu comecei a pensar no HTLV1 e vou explicar por quê, em 1990, quando me aposentei. Nessa época já existiam centros de estudo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Belo Horizonte. Belo Horizonte, inclusive, tem um centro muito importante, o Hemominas, que depois eu até vou anunciar para vocês, não sei se vocês conhecem, tem um livro, um e-book, em que qualquer um de vocês pode pegar na internet, digamos assim, que ele foi editado pela doutora Ana Bárbara Proietti, já é a 4ª edição de um livro só sobre HTLV1. Cada ano, os autores renovam os conhecimentos, e o último foi em 1995, ainda está muito atual. Então, basta procurar Hemominas, HTLV, que vocês acham o livro, e tem muito boas referências. Bem, em segundo lugar, aqui na Bahia, eu poderia dizer, talvez, que eu pudesse ser pioneira em alguma coisa na Bahia. Diria, por exemplo, o problema da transmissão vertical, o problema da dermatite e o problema da leucemia linfoma. E vou explicar por quê. Isso na Bahia. Porque aqui na Bahia, antes de eu começar, dentro de 1990, já existia um grande laboratório do professor Edgar Carvalho, no Hospital Professor Edgar Santos, que fazia pesquisa sobre várias doenças, inclusive sobre HTLV. E, em 1988, o professor Bernardo Galvão veio para a Bahia e criou um laboratório, e foi ele que começou aqui a fazer, por exemplo, os
pacientes eram submetidos à ELISA, positivo, para saber se era ou não o HTLV-1, porque nós estamos falando de HTLV-1. Né? Então, tinha que fazer um teste confirmatório. E foi ele que começou aqui a ensinar a fazer esse teste, a começar a fazer esses testes. Inclusive, eu fiz um trabalho em obstetrícia, usando, com o auxílio dele nesse sentido. Então, no entanto, em relação à leucemia linfoma de células T do adulto, nessa época, em 1990, não havia nenhum conhecimento a respeito. Ninguém fazia reação para HTLV-1 em pacientes com leucemia e linfoma de células T. E então, nós começamos esse movimento e fomos gradativamente, através de palestras e de publicações, tentando convencer, pelo menos os hematologistas da Bahia, sobre isso. E, felizmente, depois de algum tempo, isso passou a ser feito, e hoje em dia essa doença é diagnosticada tranquilamente em qualquer serviço de hematologia da Bahia. Mas isso aí eu me sinto realizada porque eu comecei esse movimento. Outro que eu comecei, que eu acho que foi um movimento de apoio social. Outro foi sobre a transmissão vertical. Também ninguém falava sobre isso. E nós fizemos vários movimentos, fizemos até palestras até em São Luís do Maranhão, fizemos reuniões, inclusive, na Secretaria de Saúde do Estado, com presença de médicos e enfermeiros do interior, e mostrávamos que essa transmissão vertical provocava doenças graves. A leucemia e linfoma é devido à transmissão vertical. Essa doença de pele de crianças que eu falei para você, essa dermatite, é devido à transmissão vertical. E hoje em dia nós sabemos que existe uma forma da mielopatia também de transmissão vertical. É que essas crianças de dermatite 50% está evoluindo para mielopatia. E todas são de transmissão vertical. Então, a importância disso foi mostrada. E como eu tinha já muito entrosamento com os obstetras, porque eu já estudava muito doenças infecciosas, outras doenças infecciosas, em pouco tempo eu comecei a ficar satisfeita de ver que nas maternidades públicas e particulares passou a ser feita a sorologia para o HTLV-1 no pré-natal. Então, são duas coisas que eu sinto que eu contribuí e que acho que foi muito bom, porque foi uma contribuição social. Bem, por que eu comecei? Foi a segunda pergunta, né? Porque eu me interessei pelo HTLV-1. Aí tem que contar um pouquinho de história da minha vida. Eu resolvi me aposentar em 1990. Tinha, não digo apenas, porque 57 anos já é idade, né? Mas eu me sentia relativamente jovem e forte e queria começar uma pesquisa diferente. Eu fazia uma série de pesquisas, então resolvi diminuir essas pesquisas, não fazer mais projetos em outras áreas e começar a fazer só em HTLV-1. Agora, por que eu escolhi? Porque, na época, eu vi que era uma doença totalmente desconhecida, que as autoridades não davam a menor... Hoje em dia ainda não dão muito ainda, mas naquela época não davam a menor importância. Então, eu achei que devia fazer uma coisa em que, além de eu contribuir cientificamente e também contribuir do ponto de vista didático, de ensino, eu podia contribuir socialmente. E foi por isso que eu resolvi me dedicar ao HTLV-1. E até hoje não me arrependo. E de lá para cá, tudo que eu publiquei tem sido em HTLV. Capítulos de livro, revisões, tudo nesse sentido. Certo? Me concentrei em HTLV. HTLV-1, vamos dizer bem, para não confundir com outros tipos. Doutora, é muito incrível. Né? Sim, lindamente. É muito incrível poder ouvir. Não, imagina, não. A senhora conseguiu elucidar muito bem. É uma honra realmente ouvir essa história. E agora eu passo a palavra para a Vitória. Essa pergunta agora é para o Dr. Tadeu. Acredito que boa parte dos que estão assistindo essa live fazem parte da nossa faculdade, né, que é a Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, mas também existe a comunidade
fora dessa comunidade de profissionais da saúde, que seria interessante para todos conhecer qual é o quadro clínico daqueles que são infectados pelo vírus HTLV. E, além de saber qual é o quadro clínico, quais são as principais manifestações desse vírus, quando que o médico ou quando que o próprio indivíduo deve pensar na possibilidade de estar infectado pelo vírus do HTLV. Vitória, são perguntas bem difíceis de serem definidas. Porque as manifestações, qual o quadro clínico da infecção do HTLV, ele é muito polimórfico, né? E ele pode acometer múltiplos órgãos. Então, assim, eu sou dermatologista. Dentro da dermatologia, a gente tem desde uma xerodermia, que é uma pele ressecada, até um linfoma cutâneo, que é uma neoplasia agressiva. Então, a gente tem quadros que são muito diferentes e polimórficos mesmo. Então, a gente tem coisas que são mais características. A dermatite infecciosa relacionada ao vírus. Essa doença tem algumas características que são que fecham um quadro mais específico e que raramente quem conhece vai pensar em outras doenças como a causa principal. Mas a maioria dos pacientes que tem um quadro de dermatite infecciosa relacionada ao vírus, que não sabe que tem o vírus, eles são tratados com dermatite atópica, são acompanhados com psoríase, com uma alergia, uma dermatite seborreica durante muito tempo, até que venha o diagnóstico. Mas se a gente pensar que o paciente que tem HTLV, ele pode manifestar somente uma alteração ocular, que seria uma uveíte. Ele pode ter uma alteração de motricidade, quedas frequentes, que seria alteração motora relacionada à mielopatia. Pode ter uma alteração que ele acha que é só uma bexiga solta, e, na verdade, é uma sequela neurológica já do vírus. Quedas frequentes poderia ser um sintoma relacionado a uma alteração que o vírus faz. Alterações auditivas, a gente já viu, a gente vê relatado, e é uma coisa que é frequente. Alterações hematológicas, né, que seriam as leucemias, e um quadro diverso de manifestações cutâneas, desde uma facilidade maior a ter escabiose, que é o que se conhece popularmente como sarna, até essa dermatite infecciosa relacionada ao vírus HTLV1, que tem essas manifestações mais características, que pega mais narinas, pavilhão auricular, né, orelhas, axilas, dobras, chama muita atenção. Acho que a segunda pergunta se mistura um pouco mais, não foi? Que são as principais manifestações desse vírus? Sim. As principais, eu diria que são as três que a doutora Cléia falou. A mielopatia, relacionada ao vírus HTLV, que é a paraparesia espástica. A dermatite infecciosa relacionada ao HTLV, que por muito tempo era descrita somente em crianças, e hoje a gente tem visto cada vez mais acontecer também em adultos. E a leucemia linfoma de células T, relacionada ao vírus, seriam as principais. E quando que o médico deve pensar, ou quando que o médico deve pensar na possibilidade de HTLV quando ele estiver de frente de uma pessoa grávida, de uma mulher grávida. Eu acho que é um pouco provocativa até essa resposta, mas é verdade. Eu acho que é o momento de você pensar na possibilidade. O melhor momento de você pensar é quando você estiver fazendo o pré-natal de qualquer mulher. Hoje em dia a gente já tem, né, em muitas localidades a gente já tem essa disponibilidade, essa exigência dos programas de pré-natal, da inclusão do HTLV. E na Bahia, acho que foi o estado pioneiro e tinha de ser mesmo.
Mas, assim, pensando no geral, né, fora em termos de manifestação, quando é que o médico deve pensar? Em qualquer paciente com linfoma, qualquer diagnóstico de doença linfomatosa, ele deve pensar. O médico deve pensar na possibilidade de ter infecção em HTLV em qualquer doença neurológica de motricidade que ele esteja investigando que não tem uma causa definida. Ele deve pensar na possibilidade de infecção de HTLV em qualquer paciente com eczema crônico, com a dermatite atópica que não coça tanto e também não melhora tanto com as medidas que foram tomadas, em uma psoríase que é acompanhado com uma psoríase, mas que tem muito exudato, que é muita secreção e muita crosta, ele deve pensar. Respondi as 3? Acho que sim. Respondeu sim, doutor Tadeu. Muito obrigada pela resposta. Foi muito, novamente, a qualidade está altíssima dessa live, né? E eu passo a palavra para o meu colega Gabriel. Boa noite de novo, todo mundo. Dessa vez eu vou direcionar minha pergunta para a Digiane. Digia, nas nossas conversas antes da live acontecer, né, antes de hoje, você me contou que já conheceu bastante gente por causa dessa vida de luta mesmo em frente à associação, né? Então, a gente sabe assim, de conhecimento, acabou se tornando de conhecimento público que você vive com o vírus, né? Não só representa a associação, como também vive e pode dizer para a gente, e gostaria de saber, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios de quem vive com HTLV, né? Você que tem essa vivência tão grande e proximidade não só pessoal, como de outras pessoas da associação. Que pergunta, viu? Eu disse que eu não ia chorar hoje, não vou chorar, né? Porque viver com HTLV, gente, eu não vou dizer a vocês que é impossível, né? Mas também não é fácil. Viver com HTLV é você viver com um vírus que é negligenciado, que não tem vacina, que não tem um antirretroviral, que não tem, que você sabe que é progressivo, né? Que você vai dormir hoje e que amanhã você vai acordar pior, né? Você sabe que existe essa progressão da doença, do vírus, né? Da mielopatia, falando do meu caso. E assim, você hoje, eu tenho 34 anos, a minha mente totalmente ativa e meu corpo não responder. É você ter 34 com um corpo de 80, né? Isso é totalmente desassociado. É você querer correr e não conseguir, e não poder. É você querer tomar um ônibus e isso ser totalmente impossível. É você querer fazer suas atividades e ser barrado. Dizer, não pode fazer, não dá para fazer. Querer subir uma escada, querer descer. E, assim, as limitações que o vírus HTLV traz, não só para a minha vida, e para a vida também de muitas pessoas que vivem com esse vírus, altamente, triste de falar, né? Principalmente, eu digo, para as pessoas que não têm uma rede, porque eu dou graças a Deus na família que eu nasci. Porque eu tenho uma rede na minha casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, eu tenho pessoas que podem largar a sua vida a qualquer momento. Eu estou precisando de qualquer coisa aqui, e as pessoas vêm a mim. E tem pessoas que não têm esse amparo, não tem nenhum familiar para ajudar, não tem nenhum vizinho, não tem ninguém, né? Eu conheço pessoas que estão em cadeira de rodas e que não saem de dentro de casa. Então, isso aí é angustiante demais, é limitante demais, e a gente precisa, né, mudar essa realidade. Precisa mudar, dar mais qualidade de vida, pelo menos a essas pessoas. Se a gente não tem ainda uma perspectiva de uma medicação, que a gente dê o mínimo possível de qualidade de vida para essas pessoas, né? É muito doloroso a gente ver pessoas, ver sonhos, né? Porque eu tinha diversos sonhos, eu tinha vontade de voar. E assim, e hoje eu tenho que pegar esses sonhos e colocar numa caixinha e dizer, não é agora. Vamos esperar o antirretroviral aparecer para ver se dá conta lá para frente. Mas, por enquanto, eu tenho que conviver com isso e ir me adaptando, porque todos os dias
aparece uma coisa diferente, né? E a gente precisa se adaptar. É uma bexiga que está solta, né? É uma infecção que aparece, é uma queda que a gente tem que ficar preocupado, né? É o intestino que está preso demais, então a gente tem que se preocupar com isso. É a fisioterapia que, nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente não está podendo sair de casa, mas precisa acontecer, eu preciso ter força, preciso ter objetivo para fazer, porque senão vai ficar mais atrofiado ainda as coisas aqui. Então, assim, a gente precisa ter uma força de vontade surreal, né? Para não deixar que o vírus deixe a gente mais abatido ainda, mais debilitado ainda. Então, tem muitas pessoas que, assim, têm uma energia tamanha, mas não tem fisicamente estrutura, né? O corpo está adoecido e não corresponde com o que a mente diz, né? Eu falo toda hora, eu tenho 34, mas eu tenho um corpo de 80, mas isso também não quer dizer que eu vá viver triste, deprimida com essa questão da HTLV, muito pelo contrário, eu e o pessoal da associação, hoje a gente tem um outro olhar para essa doença, né? A gente pegou desse limão e fizemos uma limonada, estamos juntos, coesos, nessa luta de dar visibilidade, de ajudar essas pessoas que vivem com HTLV, para ter esse mínimo de qualidade de vida que a gente tem e que é tirado, né, totalmente dessas pessoas que estão adoecidas em suas casas. Obrigado, Lígia. É emocionante, é tocante, de fato. Eu chorei, tá vendo? Hoje, acho que se você não chorou aí, eu acho que daqui a pouco eu choro, porque, poxa, para mim é motivo de muita felicidade poder ter o espaço de discutir, de ouvir vocês, sabe? De poder estreitar essa relação que é a Liga, e espero que todo mundo que esteja nos assistindo, principalmente estudantes e profissionais de saúde, se sensibilizem e se conscientizem da importância disso, sabe? Então, eu agradeço muito pela sua fala, é essencial que a gente ouça isso, essas palavras, e vamos seguir. Que ainda tem perguntas, tem gente no chat que está ouvindo tudo isso que você está falando, e com certeza tem muita coisa para falar e para perguntar. Então, vou passar a palavra agora, de novo, a Giovana. Gil? Então, gente, o chat está cheio de perguntas e a gente vai tentar responder o máximo que der aqui. Então, a primeira pergunta foi da Ayala Mel, e por que nunca se deu a atenção devida? Porque muitas vezes, né, nas falas de vocês, acabamos falando sobre que nunca se deu a atenção devida ao HTLV. Então, por que isso? Eu gostaria que a doutora Cleia começasse a responder, por favor. Uma resposta um pouco dura para ser dada, mas eu vou falar o que eu sinto e que eu acho que é a verdade. Em relação ao HIV e ao HTLV, a diferença de assistência do governo e, em geral, foi muito diferente. A minha impressão é porque o HTLV, infelizmente, atinge a classe mais desprotegida, infelizmente, que, infelizmente, no Brasil ainda vive muito desprotegida do ponto de vista social e do ponto de vista médico-social. Então, as próprias afecções pelo HTLV, afecções graves, elas podem ser minimizadas com assistência adequada. A própria mielopatia pode ter um curso menos acentuado se tiver uma assistência adequada. Mas a pessoa pobre, como que ela pode? Não tem transporte para ser levada a um centro de reabilitação, mesmo que existe, que hoje em dia existe, depois nós citaremos quais são. Não tem transporte para ser levada. Quando de ônibus, se a pessoa tem dificuldade de caminhar, tem que ir com uma pessoa, um adulto de junto. Tem que pagar o transporte que às vezes não tem. Eu tenho essa experiência pelos nossos pacientes, que muitas vezes eles não têm dinheiro para o transporte. Não vão à consulta porque não têm condição financeira de tomar um ônibus e chegar. Então, a grande dificuldade financeira
prejudica muito a evolução desses pacientes. Poderia ser muito, não vou dizer que fossem ser tratados de maneira alguma, mas poderia ser mais lenta e muito mais confortável. Se eles tivessem assistência psicológica, reabilitação adequada, então, e um tratamento dentro de um prazo regular. Em relação à leucemia e linfoma, eu digo a vocês, o problema dos nossos pacientes, o problema mais grave, é o tempo que eles levam para procurar o médico. Quando eles vêm procurar, eles chegam ao hospital, às vezes são do interior, ou mesmo da capital, eles não têm o diagnóstico, e eu estou me referindo à classe pobre, né? Não tem o diagnóstico e já estão. A nossa média de duração de procura de pacientes com leucemia e linfoma é de 6 meses, mas às vezes leva 4, 5 anos para chegar ao médico. Às vezes, um paciente da leucemia e linfoma, se chegar precocemente, ele pode ser muito atendido e pode até sobreviver. Isso depende muito da forma, que tem várias formas clínicas. Depende da forma clínica e depende da assistência e do tratamento efetivo. Basta dizer a vocês que, no início, eu tive que lutar muito, inclusive com a ajuda de outros colegas, fazer cartas, manifestos para o Ministério da Saúde para conseguir medicação, interferon, gama, para tratar os pacientes que muitos pacientes de leucemia e linfoma podem até se curar com o uso do interferon gama, a gente não conseguia. Depois de muita burocracia, de 6 meses, foi o que se passou a conseguir que essa medicação era fornecida para HIV, mas não era fornecida para HPV. De modo que tudo isso prejudica muito. E essas crianças que têm a dermatite, é como se fosse eczema, com muita infecção, são crianças que custam de ser diagnosticadas, por isso mesmo não são tratadas, que têm um tratamento diferente dos outros eczemas. E resultado, eu posso dizer que cerca de mais de 50 casos que a gente observou lá na nossa liga de estudo das manifestações pediátricas da doença, apenas uma paciente foi com diagnóstico. Tinha sido diagnosticada no posto médico, onde tinha uma ex-aluna nossa que viu a paciente ser tratada de outra maneira e pediu, então, que encaminhou a paciente para o serviço onde nós temos o grupo. Depois eu vou ter que falar sobre o nosso grupo, certo? Então, essa dificuldade de assistência. Se a criança mora no interior, é o problema de chegar à capital. Tem que ter prestígio na prefeitura local para chegar. E quando chega com o transporte, tem que voltar no mesmo dia. Então, não se tem nem tempo de fazer os exames. Aí a criança volta, não aparece mais, porque não teve mais chance de conseguir um transporte. Então, essa parte social é muito importante no tratamento dessas doenças, que podia ser muito menos grave, mais amenas, se houvesse recursos necessários para o atendimento dessas pessoas. Muito importante mesmo. E nesse contexto eu queria perguntar um pouquinho para a Dígia como é que vocês, a Cartele Vida, veem, né, essa falta de atenção e também explicar um pouquinho como é que a associação funciona. Vamos lá, eu vou responder primeiro como a associação funciona, que é mais fácil para mim. A associação, ela, como vocês sabem, ela funciona, ela existe desde 2010, e 2014 para 2015 a gente conseguiu alugar, né, um espaço, uma sede, e nessa sede a gente tem alguns voluntários, massoterapia, fisioterapia, hipnoterapia, psicólogo, pessoas que auxiliam a gente no receber, no acolhimento dessas pessoas que chegam na associação. E aí, chegando na associação com suas demandas específicas, a gente vai direcionando cada paciente para o seu devido
atendimento, né? Alguns pacientes precisam realmente de uma assistência mais, vamos dizer assim, vamos pensar uma pessoa que vem de um outro município, eu não posso encaminhar essa pessoa para alguns centros específicos, então eu tenho que já direcionar para aquele centro que atende pessoa de um outro município. Aqui em Salvador, a gente também tem um centro específico para Salvador, então só atende pessoas do município daqui. Então, assim, os atendimentos, eles precisam ser direcionados diante das necessidades e da conjuntura de cada pessoa, né? E, assim, para a gente que vive a associação, né, uma pessoa que chega e que encontra uma pessoa que vive com HTLV, né, na maior felicidade, porque a gente só vive dando risada lá na associação. Então, assim, ver uma pessoa motivada, feliz, você consegue passar para essa pessoa um pouquinho de esperança, porque é muita informação de que o HTLV traz um monte de coisa e que as pessoas chegam lá totalmente assoberbadas de informação negativa. E, assim, quando a pessoa chega na associação que vê uma outra perspectiva, uma perspectiva de acolhimento, de que vai ser tratada, de assistência, de uma luz no final, né, desse túnel, então, assim, já muda um pouco a perspectiva de vida dessa pessoa. E, assim, é muito difícil ter poucos locais de assistência, né? É muito complicado a gente não ter, né, trazer uma pessoa, vamos pensar, de Ilhéus para Salvador para ser atendida. Gente, são 12 horas de viagem. Eu já fiz isso e não faço nunca mais. É doloroso demais, então a gente precisa criar, né? Existe um projeto, né, na Secretaria Estadual de Saúde para criar a linha do cuidado da pessoa vivendo com HTLV. Por quê? Criando essa linha de cuidado, as pessoas que deverão ser assistidas em seus municípios ou nos municípios vizinhos, vai ter uma assistência, vamos pensar num centro de referência lá no município de Ilhéus, Barreiras, Feira de Santana. Então, isso vai dar uma mobilidade melhor para os centros daqui de Salvador, né? Eu acredito que vai desafogar um pouco os serviços daqui, e a gente precisa manter pelo menos uma regularidade de atendimento a essas pessoas. Como a doutora Quiléia falou, não dá para atender uma pessoa hoje, né, com diagnóstico de leucemia linfoma com 5 anos, com 3, 4 anos, né? Arriscada, essa pessoa não está nem mais viva. Então, a gente precisa otimizar esse tempo de assistência, otimizar o diagnóstico, né? Testar todas as gestantes que aqui do nosso estado, eu queria que fosse do Brasil, mas como ainda não é possível, mas todas as gestantes da Bahia precisam ser testadas para HTLV. Porque a gente, sabendo quem é que tem ou não tem HTLV, a gente tem chances de barrar essa via de transmissão. Mas que é muito angustiante a gente querer dar uma assistência melhor para uma pessoa e não poder, isso é doloroso demais. É muito bom a gente Travou, conseguir. né? Oi? Voltou? É muito bom a gente Voltou. conseguir ouvir também esse lado dos pacientes que vivem com essa infecção, né? E também o que tem sido feito para mudar a realidade dela. Então, eu gostaria agora de perguntar para o Dr. Tadeu algumas perguntinhas que fizeram no nosso chat. A primeira delas é sobre o teste de verificação, se o SUS oferece esse teste. A Priscila Bispo que perguntou para a gente. Oferece, geralmente o teste de triagem é o ELISA, né? E aí, tendo esse resultado positivo, deve ser confirmado com outro teste, pode ser outros métodos, mas o paciente que deu o primeiro teste positivo, ele deve ser direcionado já para poder fazer essa investigação e definir realmente se é um diagnóstico, se é um diagnóstico verdadeiro, para poder tomar as condutas, até porque é um momento muitíssimo importante, quando você encontra um paciente que é positivo e que não sabia
que era positivo, porque é nesse momento que você vai ter que sentar e fazer aquela investigação toda de você amamentou, sua mãe tem alguma doença de pele, você teve ama de leite, você foi amamentado por uma outra pessoa, os seus irmãos têm algum problema de saúde, e aí é porque às vezes você encontra uma pessoa doente, uma pessoa que tem o vírus, e você aí começa a descobrir uma cascata de outras pessoas e que de repente morreu de uma doença, de um linfoma, mas que não sabiam que eram relacionadas ao HTLV. Aí tem o avô que não caminhava, mas achava que não sabia o motivo, só que andava de cadeira de rodas. E aí você começa realmente um trabalho assim de formiguinha que a doutora Aquilea me ensinou a fazer e estimulou muito durante esse tempo todo aí com a HTLV. É sentar e realmente ver a epidemiologia dessa pessoa. Porque se tiver uma ama de leite, por exemplo, você vai ter que procurar uma outra pessoa. Pode ter que o problema esteja todo em outra família, e não na família dele. Mas de repente está por ali mesmo e ninguém viu, apesar de ter um monte de sinais bem claros de que já era para saber. Certo. Ainda com o senhor, doutor, com relação ao atual panorama, né, da pesquisa científica, quais são as novas possibilidades de terapêutica que o senhor considera que tem o maior potencial assim, de intervenção sobre a infecção? Sobre a infecção, acho que o que a gente tem mais de avançado é o uso do antirretroviral que a gente usa aqui, né? O AZT. Acho que a gente não tem nada mais do que isso. A doutora Aquila talvez possa falar melhor disso. E para cada uma das alterações, vai ter abordagens e tratamentos específicos. A dermatite infectiva, a infecciosa relacionada ao vírus, ela é relativamente de fácil manejo, então a gente coloca um dos critérios para a doença é a resposta muito rápida ao uso do antibiótico. A doença linfoproliferativa, que são os linfomas, a gente vai ter que estadiar esse doente e avaliar, porque em alguns casos muito leves, a gente pode tratar com terapêuticas tópicas. Isso acontece muito, de fototerapia, enfim. Mas o paciente que já tem um grau mais avançado, e a gente vai precisar da hematologia junto com a gente, para poder a quimioterapia, e aí, a depender é muito variável a depender do estágio que estiver esse paciente. A parte neurológica, a nível de tratamento, o que a convivência com esses pacientes me ensinou é que é muito importante qualquer terapêutica que seja no intuito de reabilitar. Então, paciente que tem bexiga neurológica, que tem alteração de bexiga e não é orientado, ele tem que ter orientações muito adequadas com relação ao esvaziamento, cuidados bem orientados pela parte da urologia, porque esse paciente que não tem esse cuidado, ele vai progredir com essa doença, com essa alteração de bexiga, e isso pode levar a uma insuficiência renal, complicar o quadro dele, e é uma cascata para novas complicações. Então, o tratamento vai ser direcionado de acordo com qual órgão que está sendo acometido e o estágio que está de doença para cada indivíduo. Eu acho que a gente sabe muito pouco ainda, mas tudo que é feito faz muita diferença em quem consegue ter o acesso. Muito bom, muito obrigada, doutor Tadeu. Eu quero só lembrar o pessoal que está assistindo a gente, na descrição do vídeo, e também vai passar um QR Code, tanto para doações para o HTL Vida, como também para o nosso sorteio, que Gabriel falou no início, do livro Por um Fio, do doutor Drauzio Varela. Então,
participem, você está participando bastante com perguntas e está sendo bem ótimo e bem enriquecedora essa live, com certeza. Doutora Aquileia, eu gostaria de perguntar para a senhora, uma pergunta que foi feita pela Bárbara Franco. Ela perguntou, boa noite, qual seria o centro de atendimento para pacientes soteropolitanos? E a gente gostaria também que a senhora comentasse um pouco sobre o seu grupo. Doutora, a senhora poderia apertar no microfone? Porque A primeira pergunta eu não entendi bem. O que faria com soteropolitanos? Qual era a conduta? Não, qual seria o centro de atendimento para esses pacientes Ah, em Salvador? Ótimo, ótima pergunta. Então, vamos começar pelo centro de atendimento. Depende do paciente já ter doença ou não. Felizmente, em 1992, foram criados 2 ambulatórios multidisciplinares. Um do professor Edgar Carvalho, no Hospital Professor Edgar Santos. Ele já tinha um laboratório de pesquisa muito tempo antes, mas em 92 foi criado esse ambulatório em que se estuda muito a parte urinária também e tratamento. Tem fisioterapeuta especializado nesse tratamento da parte urinária desses pacientes e usam o serviço. Tem também um serviço de fisioterapia. Mas, de qualquer maneira, ainda eu sinto lá pelos problemas que ainda tem muita gente e pouco, quer dizer, o ambulatório não comporta a demanda de pacientes, certo? Ele também atende pacientes que não têm a mielopatia, mas que são positivos. São os pacientes portadores. Para ser acompanhado, saber que também é uma coisa importante que os portadores sejam acompanhados. São geralmente aquelas pessoas que fizeram sorologia no banco de sangue, deu um resultado positivo de ELISA, não se tem certeza se é mesmo ou não, mas o banco de sangue despreza aquele sangue e, geralmente, esses pacientes vão para um desses ambulatórios para ter uma confirmação e fazer uma série de exames para ver se já tem alguma manifestação da doença ou não. O outro grande centro, também criado no mesmo ano, hoje em dia dirigido pelo Dr. Bernardo Calvão, é um centro ligado à Escola Baiana de é multidisciplinar, eles têm, inclusive, fisioterapeuta, tem psicólogo, neurologista, mas o atendimento também primordial é na parte de HANTERP. Mas pelo que eu sei, ambos os centros funcionam muito bem, com muita capacidade, mas eles também enfrentam muita dificuldade de conseguir profissionais. Às vezes falta um neurologista, custa de conseguir, e para um pouquinho. Esse problema desse tipo que aqui na Bahia os serviços de medicina têm, serviços públicos de medicina têm. E o terceiro é um que às vezes poucas pessoas conhecem, que funciona desde 1994, é da Rede Sara. A Rede Sara, ela trabalha com doenças neurológicas, principalmente incapacitantes. Eles têm uma equipe multidisciplinar, tem neurologista. Inclusive, nós, de vez em quando, mandamos pacientes para lá, principalmente quando são crianças, e outras vezes, pacientes de leucemia, linfoma, eles encaminham para a gente. Por bem, esse tem uma parte de reabilitação, acho que também uma das melhores aqui da Bahia. Então, é um centro que também depende, às vezes, no bairro que a pessoa mora, escolher um desses 3 centros para se dirigir. São centros em que podem realmente os pacientes com manifestações de HANTERP serem atendidos. Agora, não sei até que frequência, até o número de pacientes que esses serviços suportam atender. Eu tenho a impressão, pelo menos, os 2 primeiros a que me referi, eles, de vez em quando, têm uma grande quantidade de pacientes e pouco pessoal. Por bem, falando nesses 3 grupos, a segunda pergunta é o que nós fazemos. Eu não me lembro bem da pergunta.
Isso, Eu acho explicar que um é assim, pouquinho mais nós sobre temos o grupo. todos dois registrados na Universidade Federal da Bahia e certificados pelo Conselho Nacional de Pesquisa. O primeiro nós registramos em 1992, quer dizer, 2 anos depois que começamos a estudar as doenças associadas ao HTLV-1. Esse centro, o nome dele é Centro de Estudos de Leucemias e Linfomas Associados a Vírus, que seria o EBV e o HTLV. O EBV, na época, eu tinha um interesse com o doutor Iguaracira, mas depois eu passei a trabalhar só com o HTLV-1 e Iguaracira também colabora com a gente. Esse é um deles. Depois, em 1996, quando começamos a ter uma quantidade maior de crianças com as patologias do tipo eczema e algumas já evoluindo para a HANT-SP, nós criamos, então, um grupo de estudo de manifestações infanto-juvenis da infecção pelo HTLV-1. Agora, eu depois gostaria de dizer como é que eu consegui fazer essas coisas, aí eu vou dizer o grupo que me apoiou e por como eu consegui fazer isso, certo? No final, eu gostaria de ter um tempinho para poder dizer o que é que a gente fez, por que fez e quem foi que nos ajudou a fazer. Agora, para dar seguimento às perguntas do chat, eu quero fazer uma pergunta à Dígia, feita por Cristiane Magali Freitas dos Santos. Ela perguntou o seguinte: qual o impacto da pandemia pelo coronavírus na vida das pessoas com HTLV? Pois é, eu vou só acrescentar mais um centro, né, na resposta de doutora Quileia, que é o centro, o SAI Marimar Novaes, né, ele foi criado há 2 anos atrás, né, já existia, porém ele é um centro de referência municipal aqui de Salvador, né, a gente estava até com uma dificuldade até hoje, né, porque hoje pela manhã já recebi uma informação que a gente estava sem infectologista lá, mas já abriu edital na Secretaria Municipal para contratar esse infectologista. Então, a gente já tem, novamente, essa porta de entrada para pacientes com HTLV, lá no Marimar Novaes. Mas só acrescentando os outros, mais um nessa porta mais uma porta de entrada desses aí que a doutora Quileia falou. E assim, doutora Cristiane Magali, os impactos para as pessoas que vivem com HTLV são enormes, querida. Infelizmente, a gente está tendo muita dificuldade, principalmente pelo fechamento da Associação HTLV. Desde abril, a gente entregou um imóvel que era alugado, então a gente está sem nenhum espaço para atender as pessoas. A gente está fazendo atendimento online, as pessoas ligam, mandam WhatsApp, e a gente faz os direcionamentos diante de cada necessidade, até evitando de mandar algumas pessoas para atendimento devido a essa questão que a doutora Quileia falou. Os centros, eles estão muito cheios. Infelizmente, a gente tem que mensurar. Eu não tenho formação em medicina, mas, assim, se o paciente está sintomático, está tudo tranquilo, não tem nenhuma sintomatologia, infelizmente, eu tenho que segurar esse paciente, pedir, acalmar ele e pedir para aguardar um pouco nesse momento da pandemia passar, porque a gente tem inúmeros pacientes que estão aparecendo e que precisam desse primeiro acolhimento já com sintomas de HANT-SP, com sintomas de dermatites. Então, assim, a gente tem que mensurar, né? Sem falar a questão do convívio mesmo, né? As pessoas, elas estão mais deprimidas, estão sem sair de casa, a fisioterapia totalmente parada, problemas de bexigas aumentaram, infecções. Então, assim, está muito complicado com essa questão da pandemia.
né? A gente teve a falta, né? Uma das médicas que atendia lá no Marimar Novaes pediu demissão, então, assim, ficou muito mais complicado, menos um local para a gente encaminhar essas pessoas, e a gente fica tentando suprir, como associação, suprir algumas necessidades, como a necessidade que mais bate à minha porta, que é a necessidade de fraldas. O município de Salvador, infelizmente, só disponibiliza fraldas geriátricas para pessoas maiores de 60 anos, idosos. E a gente tem paciente com 23 anos na cadeira de rodas, né? E o custo dessas fraldas é altíssimo. Sondas uretrais é muito caro. Tratamento para bexiga neurogênica, algumas medicações são caras. Então, assim, a gente precisa, como associação, tentar viabilizar para essas pessoas um pouquinho do possível que está dentro, né, do que está possível neste momento. Então, a gente recebe as doações, limpa tudo e para repassar essas doações para essas pessoas. Mas a gente tem muita fé, eu tenho muita fé que logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai alugar um novo imóvel e a associação vai se reabrir. Dija, foi perguntado aqui, já que a senhora que você falou sobre fraldas, tem alguma forma de doar diretamente fraldas geriátricas, fraldas para vocês? Sim, sim, a gente tem 3 pontos de entregas hoje, né? Um é aqui na minha casa, outro é na Casa de Graça e um outro é na casa de Márcia, que não está aqui em Salvador, mas a filha dela está morando ali no DIC. Então, a gente faz sempre as logísticas, né? Quem é que está precisando? Qual é mais perto? Se é mais perto para deixar aqui ou mais perto para deixar na Casa de Graça, que é lá no Calabetão, perto ali da Estação Pirajá, ou mais perto do DIC. Então, a gente tem que viabilizar essa logística até mesmo para as pessoas que vão pegar esses materiais, esses insumos, ser mais fácil e ter menos risco de se contaminar pelo Covid-19. Agora, uma pergunta para o doutor Tadeu. Doutor Tadeu, o Israel Medeiros perguntou no chat o seguinte: em 2019, a Bahia tinha o maior índice de disseminação do HTLV no país, de acordo com a Fiocruz. Por quê? O estado possui peculiaridades em relação a outros locais? Possui peculiaridade no sentido de ter uma prevalência e incidência maior já do vírus. Então, acaba que o fato de a gente ter muitos portadores faz com que a gente tenha muito mais novos portadores. Essa disseminação tem aumentado. Então, hoje a gente vê também serviço, o Rio, São Paulo, tendo muitos casos e nos meios científicos se falando muito mais do HTLV do que antes. Então, questões de migração, facilidade de acesso mesmo, tipo, o vírus que era muito mais nessa região aqui, né, muito mais aqui para a região do Nordeste, Salvador era destaque, tem também ocupado e ido disseminado para outras localidades. Mas o motivo de ter maior incidência aqui, maior número de casos aqui, é porque realmente é um lugar que tem muito caso, então precisa de caso antigo para ter caso novo, né? Retomando ao que Dija disse a respeito dos locais de entrega de fralda, foi perguntado aqui se o contato pode ser feito via o Instagram de vocês. Como podemos fazer esse contato? Isso. A gente tem lá no Instagram um chatzinho, né? As mensagens podem ser direcionadas para o Instagram da HTL Vida, ou a gente também tem um site que é o www.htlvida.org, que qualquer pessoa pode deixar uma mensagem lá e a gente vai responder, ou também tem o WhatsApp, que é o 71987059302. E a gente está à disposição.
Então, passa a palavra para o meu colega Gabriel, por Boa gentileza. noite, gente, de novo. Eu vou direcionar agora uma pequena pergunta à doutora Aquileia. Acredito que os nossos outros convidados também podem contribuir na resposta. Priscila perguntou aí no chat do YouTube quais são, e esclarecer assim, as questões de quais são os direitos junto à Previdência dos portadores com HTLV. Vocês podem esclarecer um pouco essa questão para os nossos convidados, principalmente a doutora Aquileia, se ela puder ajudar nessa questão. Eu não entendi a pergunta. Quais são os direitos das pessoas que vivem com HTLV com relação à Previdência? Eu não conheço que a Previdência tem algum programa em relação à infecção pelo HTLV1. Pode ser que Dejeane possa responder isso. Não. Paciente. Programa específico. Desculpa. Programa específico não tem. O que é a Previdência? A Previdência é qualquer pessoa que trabalha e tem um vínculo empregatício, ela contribui para o INSS. Então, o que é que acontece? Quando essa pessoa tem HTLV que está adoecendo, essa pessoa ela vai dar entrada, né? Vai lá, vai ter um relatório médico, e esse relatório médico ela dá entrada lá no auxílio-doença. Agora, existe uma outra forma de quem não contribui para o INSS, que é justamente os benefícios assistenciais, que é o LOAS, que faz parte, né, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é as pessoas que não têm renda nenhuma, né, tem lá um valor, não sei se é 1/4 ou 1/3 do salário mínimo, e essas pessoas vão, com o relatório médico, também tem que estar, né, com sintomas de HTLV, e aí dá a entrada também no INSS. As vias são as mesmas como se fosse para qualquer outra pessoa, qualquer outra doença que seja incapacitante. Obrigado, Lígia. Passo a palavra agora para a minha colega Gil. Oi, então, doutora Aquileia, perdão, é que tem muitas perguntas e a gente acabou se confundindo para quem te direcionar. Responder o que for necessário. A Maria Antônia Dias Nunes perguntou para a gente no chat quanto tempo após a infecção pelo vírus os adultos podem começar a manifestar sintomas? Isso varia muito, filha. Sintomas, por exemplo, da leucemia linfoma, no Japão, aparecem depois de 50 anos, já que no Brasil aparece um pouco mais cedo, em torno de 40, 45 anos. E nós temos casos, inclusive, de adolescentes. Temos um caso de que iniciou na infância e depois eu diagnostiquei quando eu tinha 13 anos de idade. E tem alguns que começam com o linfoma na adolescência, mas isso não é muito frequente. Mas, apesar das manifestações do linfoma aparecerem, na maioria das vezes, tardiamente, ele é causado pela transmissão vertical, pela aumentação. Isso é uma coisa que está muito, muito bem já registrado na literatura. Agora, o HANT-SP, a maioria dos casos, no adulto, vamos considerar o adulto separado do infantil, que nós já falamos antes. O HANT-SP do adulto, que é o clássico, que começa geralmente aos 40 anos, se acredita que seja de transmissão sexual ou por transfusão de sangue, que hoje em dia a transfusão, felizmente, já praticamente não causa mais problema, porque está existindo triagem nos bancos de sangue, né? Então, já teve caso de um paciente ter feito uma transfusão de um paciente infectado e antes de um ano ele já manifestar o HANT-SP, mas isso varia muito. Pode levar anos ou não, é muito variável. Já no caso do HANT-SP infanto-juvenil,
a criança começa com o eczema de 2 a 8 anos, mais ou menos. E depois, então, ainda na adolescência, começam as primeiras manifestações neurológicas. E isso é variável, tem tempos variáveis. Eu já tirei até a média disso, mas não me lembro para te falar agora. Nós publicamos agora um trabalho só sobre essa correlação entre o eczema, a dermatite e a Hunter SP infanto-juvenil. Pode ser mais tempo ou menos tempo, mas geralmente é ainda na adolescência. Em terceiro lugar, seria sobre a lesão ao VIH, eu não tenho experiência, não poderia falar. Agora, um paciente que é assintomático, ele pode ser assintomático a vida toda e, em tempos variáveis, ele pode desenvolver doença. Mas, por exemplo, dizem que a parte do leucemia linfoma é geralmente 5% dos assintomáticos, e que o Hunter-SP em torno de 2%. Mas isso aí é muito variável na literatura, essas frequências. Agora, não é porque o paciente é assintomático que ele não deve de ser assistido. Por quê? Um paciente assintomático tem mais condição de ter doenças infecciosas do que um paciente que não tem HTLV-1. Por exemplo, a estrangiloidíase. É muito frequente a estrangiloidíase no paciente assintomático. E é importante, por que isso é importante? Porque uma estrangiloidíase, os surtos repetidos de estrangiloidíase, podem levar a alterações sanguíneas que no futuro podem ser responsáveis até por linfoma. E são estudos americanos recentes. De modo que, mesmo um paciente ser assintomático, mesmo sem diarreia, mesmo sem manifestações de estrangiloidíase, ela pode ser assintomática. Então, ele deve, pelo menos de 6 em 6 meses, fazer um exame de fezes. Fazer também o quê? Fazer um leucograma, porque um paciente pode começar com uma leucocitose, uma linfocitose, desculpe, uma linfocitose muito antes de manifestar o linfoma ou a leucemia. Então, são alguns exames que devem ser feitos, nem que seja uma vez por ano. Como muita gente faz o exame de rotina, mais importante ainda para os pacientes assintomáticos. Muito importante mesmo, doutora. Muito obrigada por elucidar essas questões para a gente. A gente só vai poder selecionar mais 2 perguntas do público, infelizmente, por conta do tempo. Mas foi muito boa a participação mesmo das pessoas na live e a gente tem a agradecer imensamente por vocês, pessoas que estão nos assistindo, por terem participado de forma tão ativa. Então, muito obrigada mesmo. E, óbvio, agradecer aos nossos convidados por estarem aqui. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Dija. O Antônio Carvalho perguntou: psicóloga Adjane, poderia me responder se a Associação HTL Vida faz intervenção direta com os pacientes acometidos com o HTLV ou é necessário buscar acolhimento no Centro de Neurociência da Escola Baiana de Medicina? Boa pergunta. A gente tem na associação uma psicóloga voluntária, amiga minha, e que está na associação desde quando a gente fez a retomada lá em 2014. Então, ela está disponível e atendendo, inclusive, via online as pessoas com HTLV, nesse momento de pandemia, mas o centro de HTLV, para as pessoas que já fazem parte, que já são cadastradas no centro de HTLV, também tem um serviço de psicologia. Então, assim, são 2 portas de 2 possibilidades, ou diretamente no centro, é só ligar para lá e agendar, ou a gente, na associação, também tem uma voluntária que faz esse serviço, que presta esse serviço. Muito obrigada mesmo. E, por último, uma pergunta para o doutor Tadeu, da Márcia Silvia, perguntando sobre a escabiose que o senhor comentou em uma das suas falas, se ela também pode contaminar outras pessoas. Pode sim, né? Como qualquer
outro quadro de escabiose, mas o que a gente vê é que, no geral, existe uma predisposição dos pacientes que têm o HTLV a ser infectado e manifestar sintoma e ter a infecção de escabiose de repetição. Então, é muito comum pacientes que têm HTLV, que convivem com outras pessoas que não têm HTLV, desenvolverem escabiose e as outras pessoas da casa não desenvolverem. O tratamento muitas vezes inclui tratar o contactante, né, os contactantes, mas e a gente não sabe exatamente explicar o motivo, mas as alterações de imunidade celular, o fato de ter essa pele mais ressecada, são fatores que predispõem a essa infecção de repetição. Muito obrigada, doutor. Agora eu gostaria de passar para uma fala do meu colega Gabriel. Oi, pessoal. Só queria trazer aqui agradecer, na verdade, a participação de nossos convidados de novo, por estarem dispostos a responder todas essas perguntas. E mencionar a todo mundo que a nossa orientadora, para quem não conhece, a Áurea Faixa, orientadora da Liga Acadêmica da LAIV, nossa querida, amada, admirada, maravilhosa Áurea. Coraçãozinho para você aí. Passou no chat e pediu para a gente lembrar todo mundo de fazer anualmente sorologias, não só para HTLV, mas também para HIV, sífilis, hepatite C e hepatite B. É extremamente importante que esses diagnósticos possam ser feitos precocemente para poder tratar essas pessoas que são doenças silenciosas. Nem sempre você vai saber quando está infectado. Então, é importante fazer esses exames de rastreio anuais. Obrigado. Então, agora, nós gostaríamos de fazer as nossas considerações finais, Gabi. Termina para nós. Sei que a gente ia fazer o sorteio já. Bem, para encerrar, eu gostaria, então, de novo, de agradecer a nossos convidados, a doutora Cleia, Diane, o doutor Tadeu. Muitíssimo obrigado. A gente está muito, muito, muito feliz da participação de vocês. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí no chat ativamente. Isso deixa a gente muito feliz. Foi, assim, além do que a gente esperava, sabe? Então, realmente, de coração, obrigado. Pedir agora para cada um dos nossos convidados fazerem as suas considerações finais, algumas últimas palavrinhas para quem está nos assistindo, e depois a gente vai partir para o sorteio. Sim, lembrar que o sorteio ainda vai acontecer, só para todos terem mais tempo de se inscreverem lá. Doutora Aquileia, a senhora gostaria de iniciar com suas considerações finais? Gostaria, sim. Nas minhas considerações finais, eu tenho a obrigação de falar nas pessoas que me ajudaram a construir o que eu consegui até agora. Então, isso é muito importante, porque nossa universidade não é fácil de fazer qualquer coisa, tudo é muito difícil, até espaço, conseguir espaço. Eu sou anatomopatologista, trabalho dentro de um laboratório de anatomia patológica. Ia me propor fazer um trabalho que era clínico-patológico, então eu precisava de uma área para receber os nossos pacientes, assim como eu precisava de colegas também especializados. Aí eu tive todo o apoio da clínica dermatológica, que me ofereceu um horário de ambulatório que é difícil de conseguir lá na universidade. Inicialmente, foi a doutora Ney Ferraz, que era chefe de departamento, e que foi depois substituída por doutora Vitória Rego, que até hoje tem nos dado um grande apoio, porque muitos dos nossos pacientes têm lesões cutâneas. 60% dos nossos casos de leucemia e linfoma têm lesões cutâneas as mais variadas. Então, nossos pacientes eram atendidos nesse ambulatório. Inicialmente, nós tínhamos
uma pediatra fazendo residência em dermatologia, doutora Paim de Oliveira, e ela começou a se interessar em estudar lesões de pele do HTLV1. E começamos, então, ela estava iniciando a dermatologia, nós começamos junto a ver os pacientes, todo paciente de eczema, se fazia reação para HTLV1, e começamos a verificar que vários casos iam surgindo, e fomos, então, anotando, criamos um protocolo para anotar todos os dados desses pacientes. E, durante muitos anos, ela fez mestrado, doutorado comigo, publicamos muita coisa, divulgamos muita coisa, e, durante muitos anos, ela trabalhou comigo, até um período que ela teve que se afastar. Então, aí, ela foi substituída pelo doutor Pedro Oliveira. Pedro fez doutorado comigo, ficamos uns 5 ou 6 anos trabalhando juntos. Tivemos uma grande produção, e vocês podem encontrar muitos trabalhos nossos, em que o primeiro autor é Oliveira P. Mas, quando ele concluiu o doutorado, ele foi ser professor em Aracaju. Então, isso aí fez realmente uma grande falta. No entanto, nós continuamos trabalhando, mesmo à distância, temos muito material ainda em mãos para publicar e continuamos trabalhando juntos. Nesse período, o doutor Vitória Rego me escolheu um médico que ela achou que ia ser muito eficiente para nos ajudar e para substituir Pedro, que é nosso colega aqui presente, Tadeu Silva. Então, Tadeu começou a trabalhar com a gente e pegando os 2 tipos de pacientes. Era toda quarta-feira de manhã, tanto os pacientes de leucemia linfoma, como os pacientes que tinham lesão de pele, como os pacientes de eczema. Os nossos pacientes que tinham leucemia eram encaminhados para a clínica hematológica, dirigida pela doutora Graça. Glória, que chama Glorinha. Por bem. Então, aí, Tadeu começou a nos ajudar, mas, infelizmente, não sei se levamos uns 2 ou 3 anos, até chegar a pandemia, que foi um verdadeiro desastre para a nossa pesquisa. Nós não temos condição porque todos os nossos pacientes, o nosso grupo, tem os telefones, tem os endereços dos pacientes, dos familiares, e a gente sempre chama, marca a consulta, quando não vem, a gente chama, procura ver por que não veio. Então, mas nós não tivemos mais condição de mandar chamar esses pacientes, porque eles são pacientes de risco. Nós não podemos, andam de ônibus, nós não podemos expor esses pacientes. Segundo lugar, eu me afastei. Desde o mês de janeiro, eu ia diariamente ao Hospital das Clínicas. Desde 90 eu trabalho, digamos, eu trabalho por minha própria conta, né? Não tenho nenhuma ligação com a universidade, ligação oficial. Então, eu me afastei a partir de fevereiro, porque não precisa dizer que eu sou um grupo de alto risco, né? 86 anos é um grupo de alto risco. Eu e meu marido somos de alto risco e ficamos confinados em casa. Não vamos realmente a lugar nenhum. Mas eu fico escrevendo os trabalhos, porque todo o meu material eu tenho em casa, tenho meu computador em casa, e, além do mais, fico dando orientação aos colegas, né, sobre esse ou aquele caso. E tenho meus alunos de iniciação científica que eu continuo orientando também todos à distância. Agora, quero dizer também que no eixo de todas essas pessoas que me auxiliaram, que tivemos também neurologista, a doutora Janeuza Primo, e nós tivemos um licorologista importante, um dos melhores aqui de Salvador, que fazia o líquor de nossos pacientes e das mães dos pacientes na própria clínica particular, ele mesmo fazia. Tinha o prazer de examinar os pacientes e fazer o líquor
doutor... Me faltou Otávio Andrade. Acho que todos vocês já ouviram falar em Otávio Andrade de Carvalho. Otávio Augusto de Carvalho. Então, ele foi um excelente colaborador. E, na anatomia patológica, sempre tive o apoio de todos os meus colegas e tive 3 pessoas da patologia que colaboraram comigo. Primeiro, doutora, que foi professora, ou já foi professora de vocês, doutora Helene Marie Cher Barbosa, hoje em dia está no Maltês, doutora Iguaracira Araújo, e uma bióloga que já infelizmente saiu lá do serviço, que é a doutora Maria das Graças Vieira. Todas essas pessoas colaboraram comigo, que estão presentes em praticamente todos os nossos trabalhos. Mas eu quero dizer que uma das coisas principais em toda essa estrutura que nós criamos foram os nossos alunos de iniciação científica, que eu sempre tive alunos de iniciação, mas a partir de 90, todos ficaram comigo, dedicados ao HTLV1 e também fazendo os seus teses de conclusão de curso, também no mesmo assunto, e participando de publicações conosco. Então, foram elementos muito importantes na pesquisa. E eu quero, mais uma vez, fazer os meus agradecimentos a vocês, né, e a todos aqueles que colaboraram comigo, que estudaram, e que nos ajudaram a fazer o que conseguimos fazer até hoje. E, atualmente, o nosso colega amigo Tadeu, que é quem está me ajudando. Só que a pandemia está praticamente, eu posso dizer que destruiu o nosso trabalho, não sei se vai destruir o tempo todo, porque eu não tenho ideia de quando eu possa voltar a trabalhar. A situação ainda está muito grave. Doutor Tadeu, o senhor tem alguma consideração? Já que ela agradeceu um montão de gente ali, eu quero agradecer a ela, né? Porque a doutora Cléia foi um exemplo de pessoa que ensina, de pessoa que aprende, de insatisfação positiva no sentido de que o novo existe, a gente ainda não sabe, a gente tem que descobrir, tem que ir por esse caminho e surgiu uma coisa nova. Apesar de toda essa idade aí, ela realmente ensina e aprende todo dia. Doutora Fátima, que foi uma pessoa assim, muito especial para mim, enquanto estava na Dermato, e hoje ela já aposentou. Pedro, né, que qualquer dúvida, até hoje eu ainda ligo para Pedro, e é meu socorro. Os meninos da pesquisa também, nossa, Dani, Luca, João, Antônia, que são pessoas que realmente acendem assim, a vontade da gente continuar e fazer. Aos pacientes, né, que se submetem a tanta coisa que a gente ainda não sabe, estão ali junto com a gente, e ainda que a coisa não seja do jeito ideal, não tem uma equipe multidisciplinar, com neurologista, fisioterapeuta, com urologista, que seria o ideal, que tivesse uma rede realmente que pudesse dar suporte para todos os problemas que surgem. A despeito disso, eles estão juntos e correndo para cada lado de demanda que venha a aparecer. Para quem está assistindo, que for médico, não deixar de pedir sorologia de HTLV para todo mundo que está fazendo pré-natal, para todo mundo que tem essas alterações que foram discutidas aqui hoje. É um vírus que a gente tem que pensar muito, muito, muito nessa forma de transmissão, nessa associação tão forte das doenças mais agressivas estarem relacionadas com a transmissão vertical e na transmissão vertical a amamentação ser a principal forma. Então, a gente tem como mudar a vida de muita gente que nasce aí
através de uma coisa simples que é um pré-natal adequado, né? Eu acho que é isso mesmo. A Diane, obrigado. Oh, meu querido. Tadeu sofre comigo, viu, gente? Pode falar, Gigi, algumas últimas palavras pro pessoal. Eu tenho muita gente para agradecer, né? Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus pela vida. Infelizmente com o HTLV, mas o HTLV ele me trouxe uma outra perspectiva, né? De vida, de olhar para o outro, de ressignificação. Então, assim, eu tenho que agradecer muito a todos os dias que eu acordo e posso contribuir com esse mundo. Agradecer em especial a minha família, que tudo que vocês imaginarem, que eu penso, que eu idealizo e que a gente pensa na associação, minha família está aqui e se dedicam muito a mim. Tenho que agradecer ao pessoal da associação. Gente, vocês não têm noção o quanto a gente está se readaptando, o quanto essas pessoas... eu não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar me perdendo. Então, assim, todas as pessoas da associação, em especial... Ao pessoal da associação, gente, vocês não têm noção. E eu tenho que fazer um agradecimento especial para a primeira pessoa da sociedade civil que começou a pensar em associação com a ideia de Dr. Galvão, que foi Dona Dalva. E hoje Dona Dalva está passando por ela está num quadro muito difícil. Então, eu queria deixar uma mensagem, não só para Dona Dalva, mas para todas as pessoas que têm HTLV sem sintomas ou com sintomas. Existe vida além do HTLV. Nós estamos aqui para lutar contra esse vírus e vamos continuar lutando, né? Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, alguns sabem, outros não, né, Tadeu? Meu irmão faleceu ano passado, né, por leucemia, linfoma de HTLV, muito rápido, não teve a chance de conhecer algumas pessoas, e então, eu disse que não ia chorar, mas é difícil. É muito difícil, gente. Eu peço que vocês, todas as pessoas que estejam escutando a gente nesse momento, qualquer possibilidade que vocês achem, ou até que façam um exame de rotina para saber se tem esse vírus. Porque o HTLV está presente na vida de muitas pessoas aqui na nossa cidade, e no nosso estado, e no nosso Brasil. Então, se atentem, se alertem, não esperem o HTLV fazer de vocês mais uma vítima. Então, se adiantem, vão lá, o HTLV hoje tem gratuidade nesses testes, tem centros fazendo aqui na Bahia, fazendo teste para o HTLV. Então, assim, procurem, no nosso site tem muita informação bacana, não percam a oportunidade, né? Se antecipem para o HTLV. E aí, eu quero dedicar... Puxa aqui, filha, faça favor. Ela é minha filha, não, é minha irmã, viu? Não tenho filho desse tamanho, não. Eu quero dedicar... Eu fiz o bolinho, né? Fiz nada. Esse bolinho é um bolinho de comemoração, né? São 10 anos de resistência dessa associação que vem lutando para ajudar essas pessoas que vivem com HTLV. Todos vocês, se estivessem aqui, iam ganhar um pedaço, porque todo mundo faz parte desse movimento, né? Desde lá, antes de, né? Doutora Aquileia, doutor Galvão, o pessoal do SAR, o pessoal do Marimar, gente, são muitas pessoas envolvidas nesse movimento de ajudar, de colaborar com pesquisa, colaborar com assistência, colaborar com HTLV. Eu só tenho aqui a agradecer a todos vocês que estão dedicando a vida de vocês para pesquisar por esse vírus que é tão negligenciado e entristece muitas famílias. Muito obrigada aos meninos da Liga, tanto da Liga da Alaíbe, quanto também da Liga da Atlética, né, Baiana de Medicina. Obrigada a todos vocês por estarem juntos nesse movimento de vida, né, nessa conexão de vida. Obrigada, e muito obrigada a todos.
A gente que agradece imensamente. Respira. Agora nós teremos o sorteio do livro Por um Fio, do Dr. Drauzio Varela. Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem ao vivo o sorteio, certo? Nós tivemos algumas respostas no nosso link. Eu vou copiar aqui todos os que participaram e vou botar no sorteador, certo? E quem ganhou o livro foi Cristiane Cerqueira. Cristiane, nós entraremos em contato com você, certo? Para que essa entrega do livro possa ocorrer. Então, nós gostaríamos que todos os participantes... Ah, sim, Dígia quer falar mais uma palavra. Diga, Dígia. É rapidinho, gente, é que eu esqueci de falar. Amanhã a gente vai ter um treinamento com a rede municipal, que é online, está lá no nosso Instagram as informações, o link para participar. E no próximo dia 30, né, a gente vai fazer uma audiência pública online para falar justamente da questão do HTLV nesse momento de pandemia. Todas as duas atividades são online, o link está lá no nosso Instagram. Eu peço que vocês participem, que colaborem, que ajudem, porque assim, quanto mais pessoas estiverem assistindo e provocando, né, a discussão, melhor a gente vai ter soluções para a questão do HTLV. Então é isso, meus últimos recadinhos. Então, para finalizar essa nossa live, a LAIB, que é a Liga Acadêmica de Infectologia da Bahia, fica muito grata pela presença de todos vocês, que são pessoas ilustres nesse assunto. E nós somos gratos por ter havido aceite do convite, bem como termos conseguido promover uma live de tanta significância e de alto grau, e nós somos muito gratos a todos vocês. Então, para finalizar, nós queremos que vocês todos possam dar tchauzinho para a câmera. O tchau para todos. Boa noite a todos que estão assistindo.